Olá, seja bem-vinda. Eu sou a chefe Sandra Freitas. Quando eu descobri a doença celíaca, o que eu mais senti falta de comer foi o pão. Então eu tô aqui hoje para te mostrar uma receita de um pão sem glúten, sem leite e sem açúcar. Ele serve para fazer no formato de hambúrguer ou no formato tradicional. Qualquer um dos dois tu vai conseguir fazer sem problema nenhum. Certo? Vamos à receita então? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a esponja, fazer uma esponjinha com o fermento. E como a gente faz isso? Aqui eu tenho o fermento, que é um fermento granulado, tá? Um fermento seco, biológico. E aí eu separei um pouquinho de farinha de arroz, também para colocar para a gente poder fazer a nossa esponjinha. Então, é só misturar bem e adicionar um pouquinho de água. Tá? Esse pouquinho de água vai dar em torno de uns 50 ml. Tá? Então aqui a gente adiciona um pouquinho de água e faz a misturinha. Tá? Se tu quiser medir direitinho lá, em torno de 50 ml, é bem tranquilo. Tá? E aí ele vai ficar um pouco líquido assim. É isso mesmo que a gente tem que utilizar. Certo? Então, aí nós vamos deixar a nossa esponjinha crescer, tá? O nosso fermento dá um start, que a gente fala, certo? Então, eu vou deixar ele separado porque eu já tenho um prontinho. Tá? E aí, quando ele tiver crescido dessa forma, tá? Em torno de 15, 20 minutos, tá? Agora no verão, aí tu tem que observar. Se é no inverno, tá frio, ele vai demorar um pouco mais, tá? Então ele vai ficar dessa maneira. Então tá aqui o nosso fermento. E aí vamos então à nossa receita. Eu vou adicionar a farinha de arroz, fécula de batata. São todas as farinhas são sem glúten, são seguras. Eu compro elas todas de marcas conhecidas e certificadas. Polvilho doce. Esse ele dá uma grudadinha. Farinha de grão de bico. Eu gosto muito de usar a farinha de grão de bico na maioria das minhas receitas, porque ela ajuda a dar a textura como eu quero e ela não deixa muito sabor. Apesar de ter cheiro, quando a gente coloca nas receitas, ela não deixa sabor. Tá? Psyllium, pode ser o psyllium em pó, que é um pozinho, tu pode utilizar em pó, ou o husk, que é a fibra. Tá? Também, não tem problema. Sal. Eu uso sal rosa, gosto muito. Goma xantana. Estes são os nossos ingredientes sólidos. Então a gente mistura. Tá? Eu estou fazendo aqui no bowl da batedeira, mas eu não vou bater na batedeira. Eu vou bater à mão, tá? Para te mostrar que é possível. Tu não precisa ter uma batedeira como esta, para te fazer um pãozinho. Eu vou bater a mão que eu vou te mostrar o ponto tudo direitinho e tu vai conhecer e ver que é bem possível tu fazer aí na tua casa sem tu precisar de uma batedeira. Tá? Até porque aquelas batedeiras que a gente tem em casa, que a gente faz bolo, ela não serve muito, porque eu queimei a minha quando eu comecei a fazer os pães. Tá? Então o ponto da massa, eu vou te mostrar, ele tem que ficar não muito mole, ele vai ficar um pouquinho mais consistente. E aí acabei queimando a minha batedeira. Tá? Então, se tu não tem uma batedeira planetária, tá? Tu pode bater a mão sem precisar utilizar a batedeira, certo? Então, aqui, misturei todas as farinhas. Tá? E aí eu vou acrescentar os ovos. Tá? Aqui eu já dei uma batidinha nele, bem misturadinho. Vou acrescentar os ovos. O óleo vegetal, eu utilizo óleo de girassol. Tá? E aí sim, antes de colocar o fermento, eu vou começar a misturar. Tá? Então, vou misturar ele. Todos os ingredientes. E aqui eu tenho 250 ml de água. Tá? Na nossa receita, ela vai em torno de 200 ml. Eu medi um pouco mais, porque eu ia colocar no fermento, enfim. Só que assim, a água a gente coloca aos poucos. Então, o que eu posso colocar aqui é a metade dela. Então, o que a gente vai fazer?
Vamos botar aqui 100 ml mais ou menos de água. Passou um pouquinho, mas enfim, ainda é aceitável, tá? E aí a gente vai bater. Com a goma xantana, ela vai absorvendo a água, né? A nossa massa ela vai endurecendo um pouco. Então é aqui que a gente vai dar o ponto com esse restante de água, certo? Como o meu fermento ainda está ali e já tem um pouquinho de água, né? Eu vou acrescentar primeiro o fermento, certo? Agora que eu já bati, por que que eu fiz isso? A gente não coloca o fermento em contato com o sal direto, tá? Porque ele pode diminuir a ação do fermento e fazer com que não cresça como a gente gostaria, tá? Então, esse é um dos segredinhos da panificação, né? Que a gente coloca separado, sempre depois, adiciona por último, que ajuda o teu pão a crescer mais, a crescer melhor, com certeza. Tá? Então, vamos botar nosso fermento. Aqui. E aí a gente vai adicionando o restante da água. Mais um pouquinho. A massa ela vai absorvendo, a xantana vai absorvendo a água e a nossa massa vai ficando assim mesmo. Tá dando para ver? Quando a gente não está acostumada, cansa um pouquinho a mão, tá? Mas depois é tranquilo fazer, sem problema. Então olha aqui, ó, como está o ponto da minha massa. Eu vou poder colocar, acho que toda essa água. Tá? Então vamos colocar toda a minha água. Por que que eu falo para ir adicionando a água aos poucos? Olha só, a água, ela sofre influência dos outros líquidos, né? O ovo é líquido. E a gente colocou 3 ovos. Tá? Então, se o ovo é grande, eu vou ter uma quantidade maior do que se o ovo fosse pequeno. Então, isso influencia na quantidade de líquido, na quantidade da água que eu vou colocar na minha receita. Então, se eu colocar um ovo maior, vai ter uma quantidade maior, né? E aí a minha receita vai pedir um pouquinho menos de água. Então, por isso que a gente sempre dá o ponto na massa, né? Colocando a água de pouquinho. Então, tu colocou a metade, mistura e vai vendo o que precisa, que tu vai conseguir fazer, chegar no ponto ideal para o teu pão. Talvez até precise um pouquinho a mais, às vezes acontece. É da gente precisar colocar um pouquinho a mais de água na nossa preparação. Um pouquinho de paciência, né? Na batedeira é bem rapidinho, mas com um pouquinho de paciência aqui dá tranquilo. O importante é que a gente deixe tudo bem homogêneo. Ó. Muitas receitas que eu fazia, elas não falavam sobre a quantidade da água. Esse detalhe faz diferença, porque se eu colocar toda a água de uma vez e minha massa ficar muito mole, né, e eu não conhecer o ponto certo da massa, né, quando eu colocar na forma, o pão ele vai crescer e vai acabar virando da forma. Aí eu vou ter aquele pão reto, né, aquele pão que não cresce demais, ele vai virar da forma, não vai ficar legal. Tá? Então, assim, o ideal é essa consistência. Tá? Que fique bem firme para te bater com a mão, mas muito pegajosa, muito grudenta para te colocar a mão, tá? Então o pão sem glúten ele fica dessa forma. Não é o ideal a gente amassar com a mão como o pão com glúten. Tá? Pelo menos esses aqui. Aí depois tem os pães modelados, enfim, que a gente vai fazer mais adiante, certo? Então nós vamos colocar na forma. Aqui eu separei as forminhas de hamburguinho. Tá? Vou fazer uns mini hambúrguer, mas tu pode colocar também na forma quadradinha para fazer um pão de forma, tá? E aí, que tanto de massa que tu vai colocar na tua forma? Bom, vai depender do tamanho que ela é, tá? O ideal é que tu coloque assim, ó, metade, né, na forma de pão, a metade seja de massa e fique sobrando outra metade da forma, certo? Que é para ele poder crescer e não virar da forma, não acontecer esse tipo de coisa, né? E tem um espaço suficiente. Se tu colocar massa demais, tu vai olhar para o teu pão, ele já vai estar quase, né, crescendo, quase saído da forma, e aí tu vai botar açaí e ele não cresceu o suficiente.
tá? E aqui então eu vou mostrar no modelo de hamburguinho. Outra coisa que eu gosto de utilizar, né, e que a gente deve utilizar na panificação, sem glúten principalmente, né, que é uma regra da panificação e confeitaria, é uma balança, tá? Então eu vou pesar esses meus pãezinhos. Eu gosto de pesar para poder fazer todos iguais, todos do mesmo tamanho, sem problema nenhum. Então aqui, tu pode untar a tua forma com óleo, não tem problema, né? Mas eu gosto de utilizar um desmoldante, porque a gente utiliza muito menos, tá? Então eu não preciso colocar bastante, porque eu vou botar no pincel ou na mão, vai acabar ficando bastante aqui. O desmoldante, ele é sem glúten, não tem problema, ele é seguro pra gente usar, tá? E aí tu só vai dar um jatinho aqui, ó. E aí vai ter todas as forminhas untadas. Aí. E com a ajuda de uma outra colher, nós vamos colocar nesse tamanho de forminha, tá? Eu vou colocar 90 gramas de massa. Dá um pão num tamanho muito bom. Tá vendo o ponto da minha massa? É isso aqui que ele vai ficar. Ele vai crescer, vai ficar redondinho, como a gente gosta. Então, ele rendeu 9 pãezinhos de 90 gramas. Tá? E para moldar, deixar ele bem redondinho, bem bonitinho na forma, eu vou utilizar as costas de uma colher, molha na água e modela o teu pãozinho. Aqui. Então, estão prontinhos todos os meus pãezinhos na forma. E como é um pão de hambúrguer, eu vou colocar gergelim por cima. E aí é só salpicar um pouquinho, para eles ficarem bonitinhos. Prontinho. Agora eu levo eles para crescer em torno de 1 hora e 15, tá? Porque tudo vai depender, o tempo de crescimento do pão vai depender também de como é que tá a temperatura, né? Como é que tá o clima. Por exemplo, agora a gente está no verão, né? E aqui tá fazendo em torno de uns 28, 30 graus. Então, 1 hora e pouco vai ser tranquilo, tá? Então, assim, tu vai observar. Eu vou te mostrar o ponto quando ele tá pronto para ir pro forno. E aí tu vai comparar, tu vai ver, tu vai botar ele crescer e tu vai marcar o tempo lá onde tu estiver fazendo. Tu vai marcar. Bom, na minha região o clima é assim e eu vou precisar de 2 horas. Ou o clima é semelhante, eu vou precisar de 1 hora e 15. Certo? Agora eu vou levar para crescer. Depois então eu te mostro na hora de colocar no forno, tá bem? Aqui tá nosso pãozinho então, depois de 1 hora de crescimento, tá? Já ia dizer de forno, depois de 1 hora de crescimento ele tá assim. Então a gente já pode colocar ele assar. A temperatura do forno. O meu forno eu utilizo a 180 graus, né, por pelo menos 40 minutos. Tá? Mas então tu vai ter que conhecer o teu forno, porque isso muda de um forno para o outro. Tá? Então eu vou te mostrar no final como ele tem que ficar. Tá? E aí tu vai poder, na primeira vez que tu fizer, tu vai cuidar, vai ficar mais atenta, né, porque às vezes a gente sai para fazer alguma coisa e deixa o pão assando. Tu vai ficar um pouco mais atenta para ver como ele vai estar, para não passar muito do tempo, marca o tempo, e aí tu vai ver se o teu forno vai, né, tu já conhece a temperatura dele, tu vai ver se vai deixar entre 35, 40, 45 minutos, tá? Pode dar uma variada sim, tá bom? Então agora eu vou levar pro forno, e assim que ele estiver pronto, a gente volta com os pãezinhos, então, prontinhos para comer, ok? Então, pãozinho saído do forno, 40 minutos de forno, ele levou para assar. Tá, esse foi o tempo. Ele tá bem quente ainda, eu acabei de tirar, tá? E olha como ele fica. Eu quero te mostrar o seguinte, ó. Se tu esqueceu, se tu te passou e não percebeu o tempo, não marcou, assim, ó, ele tem que desgrudar da forma. A forma tá bem quente. Deixa eu pegar um pano para te mostrar. Eu vou peguei aqui um pano de prata para poder te mostrar. Deixa eu ver qual que tu consegue enxergar melhor. Ó, ele tem que desgrudar da forma, ele vai ficar soltinho dentro da forma. Tá? Então tu vai olhar, tu vai ver que o teu pão já está bem soltinho, parece que ele diminuiu, que ele encolheu aqui dentro da forma. É assim que ele tem que estar. Tá? Nesse tamanho aqui, ele ficou 40 minutos.
Se tu fizer um pouco maior, então quanto maior e maior a quantidade de pães que tu colocar no teu forno, o tempo de forno vai ser um pouco mais, certo? Então tá aqui o nosso pãozinho. Vou tirar ele da forma para esfriar, botar numa grade. Ó, ele sai facinho, facinho das forminhas. Aqui. Então tá aqui o nosso pãozinho de hambúrguer sem glúten, sem leite e sem açúcar, super macio. Eu vou ter que cortar um para te ver. Né? A gente não costuma cortar um pão quente, tá bom? Espera sempre ele esfriar, porque como as farinhas elas são diferentes, o pão sem glúten, se tu cortar ele quente, ele vai ficar mais pegajoso. Tá? Então tu vai notar uma diferença. É diferente tu cortar ele quente, diferente de tu cortar ele frio. Tá certo? Mas como eu quero te mostrar, aqui então, olha como ele tá fofinho, crocante. Olha como ele fica. Super maciozinho, fofinho. Tá? Então é isso. Esse é o nosso pãozinho de hambúrguer. Gostou da receita? Então te inscreve aqui no meu canal, curte as minhas redes sociais, compartilhe essa receita com aquelas pessoas que tu sabe que precisam, né, que têm alguma intolerância, que são celíacos, enfim. Né, compartilhe com elas essa receita, vamos fazer chegar no maior número de pessoas possível. Um beijo então e até a próxima receita.